Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi e nesse canal eu falo bastante sobre meu trabalho aqui no Japão, que eu trabalho como corretor de seguros. Já estou no 6º ano que eu trabalho só com isso. E dentro desse canal, né, eu tenho um quadro que se chama Pé no Chão. E eu me considero uma pessoa bem pé no chão, né? E eu queria dar algumas dicas, falar sobre algumas coisas que eu venho vendo, já vi, né? Já presenciei, já ouvi falar, né? E eu queria dar o meu ponto de vista sobre isso, ok? E hoje eu quero falar sobre estudos, escolas em geral aqui do Japão, né? Dentro desse canal houve um vídeo, eu já falei sobre isso, né? Mas é um vídeo bem antigo, né? Se você quiser ir lá procurar ver, né? Eu vou deixar o link embaixo aqui, né? Eu cheguei em 94 aqui no Japão, né? Já fez 28 anos que eu tô aqui no Japão. Eu vim com 7 anos e hoje eu tenho 35 anos, ok? Né? E eu entrei desde o Shogaku, né? No 2º ano, né? E eu fiz o Shogaku, eu fiz o Chugaku, eu fiz o Koukou, que é o colegial, 2º grau, não sei, né? E eu fiz a Semongaku, que é um curso profissionalizante, né? E eu fiz um outro curso dentro desse mesmo curso profissionalizante, uma outra área, né? E o Koukou, né? Agora já tem sido normal a maioria dos brasileiros que estudam aqui no Japão irem, né, na escola. Por quê? Muitos já cresceram aqui, nasceram aqui, muitos também, né, e já entraram no Shogaku, e os pais também já mudaram a cabeça desde a época que eu cheguei, por exemplo, né. O meu pai, graças a Deus, ele falou: a gente não vai embora para o Japão, para o Brasil, a gente vai ficar aqui no Japão, então vocês vão aprender o japonês e vocês vão ficar na escola japonesa, né? E não colocou a gente na escola brasileira, né? Pelo contrário, teve muitos amigos meus que foram para a escola brasileira, né? E acabaram não terminando seus estudos, porque às vezes ficou caro, teve crise, parou de ir para escola, às vezes falava que ia e não ia, né? Então os pais saíam cedo para trabalhar, voltavam tarde e não sabiam o que os filhos ficavam fazendo durante o dia, né? E eu terminei os meus estudos todos aqui no Japão. Eu só estudei o 1º ano do ensino fundamental lá no Brasil e vim para o Japão, né? E todo o resto das minhas escolas foram aqui no Japão, né? E por eu, né, e minha esposa, a Yumi, ter terminado os estudos aqui no Japão, né, minha esposa ela fez faculdade aqui no Japão também, né, muitos pais vêm perguntar sobre os estudos, né, sobre como funciona, como que a gente fez, se tem alguma dica, né? Só que infelizmente muitos vêm correr atrás quando chega a época de escolher a escola, né? Quando chega nessa época de escolher a escola, já é um pouco tarde de se pensar nisso, né? E às vezes não veio guardando dinheiro para entrar numa escola, ou sempre ficou na cabeça dos filhos falando: a gente é brasileiro, um dia a gente vai embora para o Brasil. A gente é brasileiro, um dia a gente vai embora para o Brasil, e nunca mais voltou e está aqui, né, há mais de 20 anos, como eu, né? E o filho não aprendeu o japonês, não aprendeu o português o suficiente para fazer uma faculdade, mesmo que seja à distância, para ter uma profissão, né? E acaba se tornando mais um Dekasegi aqui no Japão, né? E na igreja onde eu frequento, a gente cuida, né? A gente é os líderes ali dos jovens, né? E muitas vezes eu falava e falo ainda hoje para eles que os nossos pais, eles vieram aqui para o Japão como Dekaseguis, e vieram alguns para ficar, alguns vieram e no meio do caminho decidiram ficar, né? Mas vieram como Dekaseguis, né? E nossos pais, o meu pai, a minha mãe,
eles trabalharam em fábrica, eles trabalham ainda em fábrica, meu pai. E a gente não pode se tornar um Nisei de Decassegues. Eu sempre falo isso para eles, né? A gente tem que honrar, a gente tem que agradecer o que os nossos pais fazem, né? Fizeram e têm feito pela gente, né? Por cada um, mas em gratidão a isso e como resposta a isso, a gente precisa ir além deles. Se eles pararam na fábrica, se eles trabalharam ali na fábrica, não porque eles quiseram, mas era uma opção que eles tiveram de, às vezes, devolver dívidas que tinha no Brasil ou dar uma vida melhor pra gente, né? Então, se a gente vai e reproduz o que eles estão fazendo, né? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, que é pé no chão, tá? A gente não tá deixando eles felizes. E eu acho que um pai e uma mãe, eu não sou pai ainda, né? Os pais, eles ficam felizes quando vê o sucesso dos filhos, né? Quando eles veem que o filho está progredindo, eles estão indo além. Nenhum pai, eu creio, que quer que veja o seu filho igual você ou pior que você. Querem que vá além, né? Então, em resposta disso, a gente precisa estudar, saber o Nihongo e fazer um Koukô. Muitos na minha época não fez, né? Mas a gente precisa fazer, a gente precisa aprender o japonês e alcançar coisas igual os japoneses têm feito aqui no Japão, né? Não que trabalhar em fábrica é errado, nada disso. Eu trabalhei em fábrica também, né? Mas se os nossos pais ficaram ali como peão, mesmo que a gente vai entrar numa fábrica, a gente alcançar coisas grandes ali dentro da fábrica, sabe? Né? Então, e uma forma de alcançar isso é aprendendo japonês. E se você está aqui num país onde você não sabe a língua, né, você não vai ser muito bem avaliado, dentro da minha opinião, certo? Né? Não desmerecendo quem tem isso, quem está nessa situação. Cada um teve uma realidade, né? E eu não quero desprezar isso ou falar que você não presta, né? Entendam o que eu tô falando, tá? Então, a gente precisa ir crescendo, né? E alcançar e querer que os outros cresçam junto, né? Então, por isso eu falo bastante sobre estudos, né? Por exemplo, né? Não querendo me achar, mas dentro dessa escola profissionalizante que eu fiz, né? Um professor, ele falou: se você tirar as mesmas notas que os japoneses, a sua avaliação em uma empresa vai ser muito melhor, porque você sabe o português, sabe o japonês, e tirou, mesmo com as suas dificuldades, tirou as mesmas notas que os japoneses. Então eles vão avaliar muito mais isso, porque você se esforçou mais do que eles. E isso contou realmente para mim. E quando eu fui entrar na empresa, eu fui indicado a entrar na empresa. Eu não prestei uma prova. Eu falei: eu quero entrar. E com as minhas notas, ele falou: nossa, ele foi bem madimei, ele foi bem certinho nesse tempo de aula, nas provas, nos testes que ele foi fazendo. Então, eu tive uma avaliação legal, porque eu me esforcei para ter, né? E muitos não se esforçam, acham que não vão alcançar, que é muito difícil, né? E não tem nada difícil que a gente, se esforçando, a gente não consiga. Não é verdade? E dentro dessa escola eles davam várias indicações para você tirar licenças, né? Muita gente que eu vejo, né, depois de grande adulto, vai lá tirar licença de solda, porque ganha mais, isso e aquilo, né? Não tá errado, né? Mas eu, dentro dessa escola, a escola mesmo já me indicou, falou: vai lá tirar licença de solda, porque tal dia vai ter esses cursos. E a escola mesmo já dava entrada pra gente, a gente só tinha que dar o nome, né, pagar até o dia e ir lá fazer a prova, né? Graças a isso, né, quando eu fui me formar ali na escola, a gente tinha que escrever o currículo, né? Mesmo que eu estava sendo indicado, eu tinha que escrever o currículo. E eu tinha que escolher as licenças que eu ia escrever ali no currículo, porque eu tinha muitas licenças, né, de carteirinha de trabalho. Eu tinha de solda, tinha 2 tipos de solda, tinha um monte de tipo de licença. Então eu tinha que selecionar o que eu ia escrever ali, né? E isso foi uma coisa que me avaliou bem, que eles viram o esforço que eu estava tendo,
né? E muitos não enxergam, né, desse jeito, falar, é perda de tempo, vou perder 4 finais de semanas seguidos, eu quero passear, eu sou novo, quero ganhar meu dinheiro, quero dar o rolê, quero andar de carro bom, quero andar de carro legal, quero ir pra balada, e deixa para depois. Só que esse depois pode ser tarde, pode você não conseguir, e cada vez que você vai ficando mais velho, vai dificultando de você tirar um tempo, né? Às vezes você casa, tem família, tem que trabalhar, né? Enquanto mais novo, é mais fácil você fazer certas coisas, né? Isso eu sempre falo também, enquanto solteiro, faça tudo o que você quer fazer enquanto solteiro. Quer estudar, quer viajar, quer conhecer lugares, vai sozinho, porque é passagem de um só, depois que casa tem que pagar de 2, né? Então é difícil, né? Então, pais, que eu acho que é vocês pais que vão estar vendo esses vídeos, porque os jovens adolescentes, eles não vão ver esse vídeo, eu acho, né? Então insista nos estudos deles, né? Se você já está mais 10 anos aqui no Japão e seus filhos já estão grandes, você não vai embora para o Brasil, né? É triste, mas é a verdade. Você vai embora fazer o quê? A vida já está aqui. Tem famílias que eu vejo que compraram casa aqui no Japão, os filhos estão em escola japonesa, até o Chugaku, e no Koukun entra em escola brasileira. Para que isso? Qual é o objetivo? É muito barabará, não tá focado, não tem um propósito, né? E eu vejo que as escolas brasileiras, eles não vão indicar uma escola japonesa aqui no Brasil, aqui no Japão, né? Você tá lá, né? As escolas brasileiras, eles vão dar os estudos brasileiros. Ele quer fazer uma faculdade fora do Brasil, fora do Japão. E qual o sentido disso? Se você vai embora pro Brasil um dia, ok, mas será que vai mesmo? Ou será que você, estudando na escola brasileira, você não pode estar estudando japonês também para melhorar o seu currículo, melhorar a sua capacidade, né, de falar as duas línguas? Vai embora pro Brasil? Vai embora falando japonês também. Tem gente que nem estuda o japonês falando, eu vou embora pro Brasil mesmo. Já que tá no Japão, estuda o japonês. É tão fácil aprender o japonês morando no Japão do que morar em outro país, querer aprender a língua de um outro país. Não é verdade? Então, se já tá aqui, aprenda a língua daqui. Aprenda a cultura daqui. Tem tanta gente que mora fora do Japão, que olha pro Japão e inveja o Japão, e a gente morando aqui no Japão, a gente não olha pro Japão, a gente olha para fora. Presta atenção, é coisa simples de se pensar, né? Então, foca, olha, abre a sua mente, né, para ouvir outras opiniões e entender aonde você está e o que você precisa fazer, né? Não perca tempo, é muito precioso o nosso tempo. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. E isso não muda se a pessoa é rica, pobre, brasileiro, chinês, coreano, africano. É igual para todo mundo. Então a gente tem que usar bem o tempo que a gente tem. E não é largar, né? A Yumi um tempo fez nos stories do Instagram dela, falando das dificuldades dos brasileiros aqui na escola, no Shogakukan, onde ela trabalha, por exemplo. E criança, na minha opinião, até os 18 anos, no mínimo, né? Eles não têm que decidir nada. Tem a personalidade? Tem. Mas a responsabilidade é dos pais. Por isso que tem essa lei de menor, não é verdade? Menor de idade, maior de idade, já tem as suas responsabilidades, vai responder pelas suas atitudes. Se é menor e não tem responsabilidade, a responsabilidade é de quem? É dos pais. Então, se a responsabilidade é dos pais, é responsabilidade sobre estudo, sobre a vestimenta, sobre material da escola. Tem crianças que vai para a escola e não tem material. Onde já se viu isso? É responsabilidade dos pais. Tem criança que vai para a escola, come a comida e não paga. É pai achando que é bonzão, que tá dando de jeitinho. E que criança que vai dar valor para a escola se os pais estão querendo dar jeitinho e não compram material para criança? Tem criança que vai para a escola meio-dia, os pais nem estão sabendo que estão indo para a escola pro meio-dia, que não tá nem aí para os filhos, só tá pensando em você mesmo, né? Então a gente precisa ter o pé no chão e enxergar aonde a gente tá e aonde a gente quer chegar. Ok? Fugiu bastante a conversa aqui, né? Mas é isso, né? Então preste atenção, né? Olhe para os seus filhos, né? Eu acho que, na minha opinião, eu tenho que gambatear até eu ter os meus filhos,
Depois que eu tiver meus filhos, o meu foco é meus filhos. Eu vou dar a minha vida pela minha esposa e pelos meus filhos. Eu não tenho que querer alcançar mais nada. Eu não tenho que morrer, não posso deixar de sonhar, lógico. Mas eu não posso pensar só em mim e largar e falar, eles que têm que se virar agora. Então, nem tenha filhos desse jeito, né? Eu vou trabalhar para dar um negócio legal para meus filhos, para que eles alcancem as coisas maiores que eu alcancei. E se eu alcançar um negócio legal até lá, eu vou servir de base para que eles cresçam mais. E tem pais que estão querendo competir com os filhos. Ninguém vai chegar em lugar nenhum desse jeito, né? Então, vamos colocar o pé no chão, né? Pensar, né? Se você já está aqui mais de 10 anos no Japão, não tem dinheiro guardado, você não tem o que pensar que vai embora pro Brasil mais. Não vai embora. Não vai. Infelizmente não vai, né? Se vai ter que voltar. Vai fazer o que lá, se já tá mais de 10 anos aqui, né? Então fica a dica aí para vocês. Ficou mais um desabafo né? Mas a gente tem que ter essa consciência, ok, pessoal? Isso fica a dica, fica o desabafo do Bruno. Comenta aí o que você acha sobre o que eu falei. Vamos discutir, né? Num bom sentido, sem ofender ninguém, tá bom? Né? Comenta aí que eu vou comentar, vou responder também, né? E não é para brigar, tá bom? É a minha opinião, né? E de vários, há 28 anos que eu moro aqui no Japão, né? É uma coisa que a gente precisa pensar para a próxima geração, né? E a gente orientar isso também, ok, pessoal? Fica a dica do Bubu, fica essa minha reflexão, ok? Tamo junto, obrigado.